Querido irmão em toda parte do mundo, Shalom. Que Deus vos abençoe ricamente. Eu, vosso amado servo de Deus, Mvula Filipe. Hoje falo-vos acerca depois desta guerra. Antes dessa guerra, a guerra vai acabar em Israel. No livro de Daniel, no capítulo 9. Vamos ir lá, mas vou tentar resumir em pouco tempo o que eu quero falar. Essa guerra que vai começar agora terá o término em Israel. E depois desta guerra, no fim desta guerra, vai haver o reino que se chama o milênio. Só que antes dessa guerra chegar em Israel, a igreja do Cristo no mundo vai ser arrebatada. Os cristãos vão desaparecer. Ali onde que Jesus dizia, 2 pessoas vão dormir na mesma cama, um será levado e outro ficará. Há 2 pessoas que vão moendo numa máquina, mas um será levado e o outro ficará. E agora, quando a igreja vai ser arrebatada no céu, Apocalipse capítulo 12, versículo 1 até no versículo 5, livro de Tessalônica, capítulo 4, versículo 13 até 18, isso que se chama o arrebatamento. E depois, quando a igreja será levada, e o mundo passará numa tribulação incrível, no tempo será muito difícil, e que os cristãos serão perseguidos, conforme mesmo está escrito no livro de Daniel, serão perseguidos. Vamos lá ver isso, como é que haverá as perseguições. No Daniel capítulo 7, no versículo 25, a Bíblia diz: proferirá palavra contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo, cuidará a mudar os tempos e as leis. Os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, o tempo e a metade do tempo. Na outras linguagens fala de 3 anos e meio. Esses 3 anos já nos fala de livro de Daniel, capítulo 9. Também está escrito, talvez no capítulo 12, no versículo talvez 7. Vou ver se vou conseguir encontrá-lo. Estou no livro de Daniel. A Bíblia diz: e eu ouvi o homem vestido de linho. Repito, Daniel capítulo 12, no versículo 7. E eu ouvi um homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio. Quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, jurou por aquele que vive eternamente, que isto seria para o tempo dos tempos, metade do tempo, enquanto tiver acabado de pedaçar o poder do povo santo, cumprirá-se ao todo essas coisas. No fim, antes de começar a Terceira Guerra Mundial, e o povo de Deus serão entregues, os que vão ficar em arrebatamento. Esses são os virgens loucas, que não entenderam a palavra de Deus, misturavam as coisas de Deus com as coisas do mundo. Esses vão ficar. E esse povo serão perseguidos. Outros vão lhes matar. É por isso a Bíblia fala que vão passar na tribulação.
É por isso que nós ouvimos é que a obra de cada um passará pelo fogo. Será um tempo muito complicado. Vamos lá ver outra escritura que fala a mesma coisa. Talvez aqui lemos no Antigo Testamento, mas vamos ver no Novo Testamento. No Novo Testamento, no Apocalipse capítulo 12, depois do arrebatamento, a mulher fugiu para o deserto onde tinha um lugar preparado por Deus para que ele fosse alimentado durante 1260 dias. Aqui se encontra 3 anos e meio que os que ficaram no arrebatamento vai conseguir encontrar mais a palavra da vida, porque quando fala da palavra, isso mostra os verdadeiros servos enviados, ungidos de Deus, não vão estar mais nas igrejas das nações. Não vai haver mais a revelação, mas esses falsos profetas vão estar aí para enganar as pessoas. Veja no capítulo 11, no versículo 3. E ali vai haver 2 servos de Deus com o espírito de Moisés e Elias. Aqui a Bíblia diz: considerei as minhas 2 testemunhas, que vestidas de saco profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio. E agora, também, o Satanás vai perseguir a igreja do Senhor, o povo de Deus, durante 3 anos e meio. Estou no capítulo 13, no livro do Apocalipse, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que preferia a arrogância e blasfema, deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses, 3 anos e meio. Volto no capítulo 11. Capítulo 11, versículo 2. Mas deu-lhe me deixa o atrilho que está fora do santuário, e não o ameaça, porque foi dado aos gentios e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses é que o anticristo vai tentar pisar a Israel. Essa é a última semana do livro de Daniel. Vou subir no versículo 12. Vou subir no capítulo 12 do livro de Daniel. Presta atenção por anos. Veja muito bem. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que fosse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentado por um tempo, e o tempo e a metade do tempo foram de vista de serpente. Agora, imagina esse tempo, metade do tempo, como nós lemos no livro de Daniel. E quando nós baixamos no versículo 5, 6, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Aqui vimos 3 anos e meio que falta no livro de Daniel, capítulo 9, antes que o mundo termine, o reino do mundo, o reino das nações, termina-se. E agora tem que haver o homem na terra com um coração cruel, um coração duro, como foi o Hitler, mais ou menos. Há muitas pessoas que não sabem que o Adolf Hitler veio para cumprir as escrituras. O Adolf Hitler, quando ele veio, atacou quem? Os judaicos. Ele atacou os judeus. Depois, quando terminou a guerra de 40 e 45, os judeus
pensar que nós temos país. Vamos voltar na nossa terra. E assim Israel foi reconhecido em 1948 na Organização das Nações Unidas. Israel foi reconhecida depois de Hitler matar os judeus. Se não fosse assim, eles não deveriam voltar. E Jesus tinha falado, ele nos deu sobre a parábola de figueira. Quando se fala da figueira, fala de Israel. E toda palavra profética na Bíblia tem uma significação. É assim que nós, para a graça do Senhor Jesus Cristo, estamos a pregar essas coisas que muitos não pregaram, muitos não falaram. Mas, oh, graças ao Senhor, Ele que me deu essa grande revelação. E eu não posso guardar para mim. Eu tenho muito zelo para pregar, não para ganhar dinheiro, não para que as pessoas me vejam que eu conheço muito, mas eu tenho algo para dar no povo de Deus no mundo. É isso que nós estamos a pregar, porque essa graça não todos que receberam. Nós vimos ali como é que depois, antes da guerra começar, vai haver o arrebatamento. E também, nesse mistério de milênio, o reino do milênio, vai haver também a reconstrução da igreja. Não sei se já preguei ou ainda não, mas se não preguei, vou voltar a pregar. Porque são as coisas simbólicas muito fortes que as pessoas devem conhecer quando as coisas estão a ser atualizadas no tempo que eles estão a viver. É por isso muitas vezes falo, um bom cristão tem que conhecer o que Deus está a fazer no tempo que ele está a viver. Segundo as Escrituras, deve ser atualizado. E depois de essa guerra começar, essa guerra chegará até no Israel. Agora vamos lá ver como é que a guerra vai começar, mas não sei se vou ter muito tempo, porque poderia chegar até no 30 minutos. A guerra vai começar, que a igreja já está no céu e Jesus Cristo vai vir para combater as nações que vão fazer a guerra contra Israel. Depois dessa guerra, é assim que nós vamos ver a guerra que se chama Guerra de Armagedon. É a Rússia à frente dessa guerra com a China, Coreia do Norte, Índia e outros países asiáticos e outros países do Meio Oriente. Vamos lá ver. Estou no livro de Joel, capítulo 12. Capítulo 3, versículo 12. Suscitem-se as nações, subam ao vale de Josafate, por ali assentarei para julgar todas as nações em redor. Lancem-vos, porque já está madura a Síria. Vinde, descei, porque o largar está cheio. Os vossos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidão na vale de decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale de decisão. O sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor, e o Senhor branda de Sião e de Jerusalém faz ouvir a sua voz, e o céu e a terra tremem, mas o Senhor é o refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. Aqui vou ler também o versículo 17. Assim vós sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habita no Sião, o meu santo montanha. Jerusalém será santa
estranhos não mais passarão por ela. Aqui, essa pregação vai tomar uma parte, até terceira, quarta parte, porque temos muitas coisas a dizer. Quando se fala de montanha de Sião, esse não é o reino que será em cima, mas é um reino que será embaixo. É um reino que se chama o milenário. Talvez vamos ver isso nessa pregação mesmo. Vimos que aqui onde que vai haver a guerra com os países que estão ao redor, que vai se ajudando pouco a pouco com a Rússia. E nós vamos subir também para vermos o que Daniel viu no seu tempo. Daniel viu no tempo de Daniel, no Daniel capítulo 11, vou começar no versículo 40. Vamos lá ver o que a Bíblia nos fala sobre esse reino de milenário. Ora, no tempo do fim, o reino do sul lutará com ele. Aqui, quando fala Roma, o reino do sul, e o reino da norte virão como turbilhão contra ele, com os carros, cavaleiros, e com muito navio entrará nos países e os mudará e passará para diante. E entrará na terra gloriosos, e dezenas de milhares cairão, mas na sua mão escaparão estes: Edom, Moabe, os princípios filhos de Amós. Entenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. E poderá-se a dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes lhe seguirão, o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte espantarão, e eles sairão com grande furor para destruir, extirpar a muitos. Armará a tenda do seu palácio entre o mar e grande e glorioso Monte Santo. Contudo, virá ao seu fim, e que não haverá que o socorro. Aqui no Monte Santo, quando a Bíblia fala, ele, olha, armará a tenda do seu palácio entre o mar. Aqui fala de Palestina e glorioso montanha Israel. Não sei se vocês estão me seguindo. Esses são os mistérios. E agora, vamos lá ver como é que isso vai acontecer. Vamos ir rapidamente na carta de Zacarias, capítulo 14. No capítulo 14, no versículo 1, a Bíblia diz: Eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Pois eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. A cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairão para o cativeiro, mas o resto do povo não será exterminado na cidade. Agora veja aqui onde que o Senhor será no cavalo branco. Segundo Apocalipse, no capítulo 19. Então o Senhor sairá pelejar contra essas nações, como quando peleja no dia da batalha. Naquele dia, estarão nos seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente. Se um monte de oliveira será fendida pelo meio do oriente para o ocidente, e haverá uma vale muito grande, a metade da montanha se removerá para norte, e a outra metade
dele para o sul. Eles fugirão pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. Eles fugirão assim como fugiste no dia do terremoto, no dia de Uzia, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, escuta bem, de todo o santo com ele. Aqui vimos não há arrebatamento, mas é o Senhor que desce já para combater com essas nações que vão combater Israel. É a mesma coisa que está escrito no capítulo 12 do mesmo livro, no Joel, no capítulo 12, na carta de Isaías, capítulo 13, Ezequiel, capítulo 38, Ezequiel, capítulo 39. E vou subir rapidamente no Apocalipse para vermos como é que a profecia do último tempo nos explica sobre o que está a acontecer, sobre o que vai acontecer. Jesus Cristo vai estar no cavalo branco. Vou subir. Já a igreja, nesse período, já está levado no céu. Agora, estou no livro do Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11. Eu vi no céu aberto, eis que um cavalo branco, e os que estavam montados nele chama-se fiel, o verdadeiro, o julgo e peleja com a justiça. Os seus olhos eram como chama do fogo, sobre a sua cabeça havia muito diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no o exército que está no céu e o cavalo branco, e vestido de linho fino, branco com púrpura. Na sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações, e as regar com a vara do ferro, e ele mesmo é o piso alargar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua costa tem escrito o nome Rei dos Reis, Senhor do Senhor. E viu um anjo em pé do solo e clamou com grande voz, dizendo: e a todas as aves que voava pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comer das carnes dos reis, carne dos comandantes, carne dos poderosos, carne dos cavalos, dos que nele montavam, assim carne de todos os homens, livres, escravos, pequenos e os grandes. E vi a besta e os reis da terra e os exércitos reuniram para fazer a guerra àquele que estava montado no cavalo e o seu exército. A besta foi presa, e com ele os falsos profetas que fizeram diante dele os sinais com engano, os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. E estes dois foram lançados vivos no lago do fogo que arde e enxofre. E os demais foram mortos pela espada que saiu na boca daquele que estava montando no cavalo, e todas as aves fartaram das suas carnes deles. Aqui vimos como é que isso vai ficar. Agora compara esses versículos no livro de Ezequiel, capítulo 38 e 39. E para finalizar, depois dessas coisas é que Satanás será amarrado. Há outras pessoas que dizem: eu, Satanás, te mando no fogo do inferno. Isso não está escrito. Como é que você vai amarrar? Nenhum homem tem poder de amarrar Satanás. Nenhum homem na terra tem poder de amarrar. O que vai prisionar ou vai amarrar o Satanás
é o anjo Miguel. Aqui está escrito: eu vi descer do céu um anjo que tinha chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão. Apreendeu o dragão, antiga serpente, que é o diabo, Satanás, ele marou por 1000 anos. Satanás não vai ser lançado diretamente no inferno, vai ser marado durante esse reino de 1000 anos, que será na terra. E aí, aqui vamos ver uma coisa escondida, talvez vou terminar ainda aqui. A Bíblia diz: lançou-no no abismo e qual fechou, selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos foi completa. Depois disso, necessário de que ele seja solto por um pouco tempo. Então vi o trono e os que sentaram sobre ele. Foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e das palavras de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal de fronte nem na sua mão, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui tem reino de 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completaram. Essa é a primeira ressurreição. Na primeira ressurreição não é todos que vão se ressuscitar. Somente os que andaram com Cristo, que guardaram as palavras de Deus, que hoje estão no repouso, naquele dia vão ressuscitar para reinar no reino do 1000 anos que vai passar aqui na terra. Lê Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 65 e outros capítulos vou dar para que vocês tenham tempo de acompanhar o que vai acontecer. O reino do 1000 anos, o Satanás será prisionado, será na prisão, e os mortos que morreram na bebida, na prostituição, no feitiço, na magia, esses não vão ressuscitar. Só que depois desse reino de 1000 anos, se você subir no versículo 14, talvez, ou no versículo 12, não, no versículo 11, aliás. E vi um grande trono branco. Agora, quando 1000 anos vai acabar, vi um grande trono branco. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não foi achado lugar para ele. Quando se fala do trono branco, porque esse, por o momento, o trono, temos sangue que se encontra no sangue, o sangue do Cordeiro está ainda no trono. Hoje é trono de graça, mas amanhã será um trono branco, onde que não vai haver mais sangue do Cordeiro. Esse é o tempo do julgamento. E agora ali onde que vai aparecer esses mortos que não obedeceram ao Evangelho. Veja no versículo 12. Eu vi os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram outro livro que é da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que havia, e a morte entregaram os mortos. Naquele dia, no dia do julgamento, todo o lugar onde que se encontra o espírito humano morrer na terra, eles vão sair. Os que estão no mar, os que estão no Hades ou no mundo dos mortos, todos esses vão sair e vão ser julgados.
Deus não poderia condenar a ninguém. Aqui vai se abrir o fogo do inferno. Deus não poderia julgar a ninguém sem que ele julgue primeiro. É por isso que quando nós temos tempo de viver, temos esse tempo, devemos viver segundo a vontade de Deus. Devemos orar a misericórdia de Deus. Devemos pedir que Deus nos ajude. Olha, escuta ainda. Os mortos pequenos e em pé diante do trono abriram seus livros e abriram seu outro livro que é da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que havia, e a morte e o Hades entregou os mortos que nela havia, foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e a Hades foram lançados no lugar do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Aqui é pena. É pena para ti, pena naquela pessoa que não vai ser pronto naquele dia. Será um dia muito triste para ti, uma vez se abandona o Cristo por amor das coisas do mundo. É muito pena, é muito triste. Voltaremos nos próximos dias. Eu, vosso amado servo de Deus, Mvula Filipe. Que Deus vos abençoe.